Capítulo 24. Um encontro inesperado. Eu, Baturiel. Meu dia começou horrível, não sei o tanto de energia que consumi no ataque ao devastador, minha cabeça parecia querer explodir logo cedo. Saí rapidamente no corredor e me certifiquei de que não recebemos nenhum ataque, me informando com Maxi, que estava de patrulha passando na hora. Não, fique em paz. Depois que os portais das cidades se fecharam, tudo se acalmou. Com isso voltei para o quarto e olhei as horas na parede no relógio de ponteiro. 6:30. Reparei que estava na hora de acordar a menininha da princesa. Kyoran é um inútil, a princesa dá tanta atenção para ele e eu mesmo não entendo os motivos. Ele deve ser a reencarnação de Dante. Foram palavras de Ina da última vez que falamos dele. Ele nem passa de um inseto para chegar perto do que Dante foi. Dante foi um deus entre os titãs e não uma criança ingrata diante dos cuidados da princesa. A princesa é gentil e bondosa com todos, geralmente, mas nunca a vi paparicar tanto um titã inicial. Será que ela acredita mesmo que ele possa ser Dante? Tá de brincadeira. Eu até não tinha raiva dele no início, mas quando Ina me contou sobre o que ele podia ser, aí a coisa mudou de figura. Saindo arrumado de preto, eu avancei rápido pelos corredores e quando cheguei diante da porta do quarto dele não encontrei mais o titã vigilante. O que está acontecendo aqui? Onde está o vigilante do quarto de Kyoran? Perguntei ao primeiro vigia do castelo que encontrei. Ele já acordou e saiu, já deve estar no pátio, disse ele. Eu não acreditei, aquela menininha dormia até meio-dia se ninguém chamasse. Fui ao pátio e meu queixo quase caiu quando o vi conversando com Joe. Ele tinha sido o primeiro a chegar dos outros do grupo dele. Ao menos está aprendendo a se virar, pensei. Mas para mim ele continuava um inútil, lutava como se fosse um fracassado, me lembrava da batalha com os orcs. Fui ao 5º andar ver a princesa e me colocar a par das notícias. Encontrei Ina na escadaria passando as mãos em uma das plantas que ficavam na janela. Ina disse e ela se virou me olhando. Bom dia. Bom dia, disse ela e sorriu de volta. Como andam as coisas? Perguntei. Preocupantes, as tropas de Arzachel foram completamente dizimadas na torre. Parece que durante o tempo dos chamados às cidades de ontem, o deus das trevas atacou eles. Arzachel e Sami morreram. Eles não foram encontrados. Acreditamos que mais alguns titãs sobreviverão, embora o número de mortos não diga isso. Então aquilo na verdade era uma distração para não sabermos sobre Arzachel. De qualquer forma ele mereceu isso por nos trair, disse firme, nisso eu tinha certeza. Nós estávamos em trégua e basicamente estamos do mesmo lado agora. Ina. Ele largou a princesa na primeira chance e nós continuamos aqui firmes ao lado dela. Aquele cara não merecia uma trégua. Ele era fiel a Dante, não a nossa princesa. Ele só largou as tropas depois da morte dele, disse Ina, me lembrando sobre esse detalhe que eu preferia não ser citado. A princesa é a única que deve receber lealdade, ela é da família real, a mais digna, que carrega diretamente o armamento dos deuses. Por mais que Dante fosse um titã incrível e respeitado, o que eles fizeram não foi certo. Olha. Ina ia falar, mas vários titãs conhecidos meus começaram a descer as escadas apressados e a princesa vinha na frente. Baturiel, Ina, venham com a gente. Disse a princesa nervosa sem parar. Eu e Ina nos colocamos atrás do grupo. Seguimos descendo todas as escadas e saímos no pátio.
vários titãs estavam reunidos dando água e ajudando Sami, que estava totalmente ensanguentada em cima de uma toalha. Tudo bem, deixem com a gente, disse a princesa, abrindo espaço para Ina poder iniciar a cura. Os titãs se afastaram, ficando de lado. Sami estava respirando com dificuldade, suas pernas, seus braços, rosto, barriga, tudo estava machucado, parecia que ela tinha sofrido uma série de pancadas e cortes misturados. Apesar de tudo, ela parecia consciente, embora nos olhasse parecendo que ia desmaiar a qualquer momento. Como você ainda está viva, Sami? Tem um corte profundo até mesmo na altura do coração, perguntou Ina espantada, e na mesma hora começou o tratamento energético ali mesmo. Vai cuidar dela aqui? Perguntou Aya. Sim, não sei se ela pode suportar ser movida nessa situação, explicou. Alguém traga algum pano para cobrir Sami, ordenou a princesa, e rapidamente Gorm, um dos titãs da defesa do castelo, se prontificou em cumprir a ordem e saiu correndo. Sami estava mesmo horrível, feridas, sangue e roupas destruídas. Pode falar? Perguntou Aya. Claro, minha língua ainda está inteira, respondeu ela sendo irônica. Mesmo naquele estado forçou um sorriso que logo se transformou em uma careta de dor. Quem fez isso? Perguntou a princesa, e Sami fez uma careta de dor novamente antes de falar. O terceiro, disse ela. Eu e quase todos em volta abrimos a boca surpresos. O terceiro era considerado tão perigoso que ninguém sobrava para contar a história depois de um encontro com ele, diz os boatos, que sua pele era escura como a noite e sua força não tinha igual entre os 10 reinos, só havia uma comparação com a tropa dos Iluminados, a tropa real dos pais de Aya. Só você sobreviveu? Perguntou a princesa. Não, Arzachel o atraiu com alguns outros para que eu pudesse escapar, depois fugiram, ele achou que eu tinha morrido, disse Sami, e terminou a frase cuspindo sangue. Pare de falar, só está complicando sua própria vida, disse Ina. Tudo bem, já foi o suficiente, disse a princesa, e se virou demonstrando coragem diante de nós. Eu nunca tive medo de morrer e sempre protegi a princesa com honra e bravura, não seria hoje que eu demonstraria fraqueza só porque o terceiro estava envolvido. Escutem, disse ela com calma. Sei que estamos em uma situação complicada e está cada vez mais parecida com a última guerra, nós não podemos nos esconder como ratos ou abaixar a cabeça para o Deus das Trevas. Então eu quero 5 voluntários para fazerem uma busca nas proximidades do local atacado, para encontrarem Arzachel, disse. Havia muitos titãs em volta devido à curiosidade para saber o que estava acontecendo, e antes que eu pudesse me candidatar. Darius gritou e pulou na frente. Mas ele foi um dos poucos com essa coragem, a maior parte ficava falando baixinho entre eles. Eu serei de grande ajuda, princesa, disse Begson dando um passo à frente. A princesa ficou olhando e demorou um tempo até concordar. Eu posso ajudar, disse dando um passo à frente. Nem pense nisso, você gastou toda a sua energia ontem, ainda está esgotado, advertiu a princesa me olhando firme. Eu até pensei em dizer algo contra, mas a princesa era muito sábia sobre suas decisões. Um pouco depois, com os 5 voluntários reunidos, a princesa disse que mandaria Yoda os acompanhar para dar apoio aéreo. Caso o dragão encontrasse algo, ele sinalizaria para os mesmos. Esperei que eles partissem e fui falar novamente com a princesa no corredor. Sami já estava em um quarto com Ina, que continuava o tratamento. Princesa, deixe-me pelo menos a cargo de uma missão, disse, e ela se virou parando,
provavelmente já ia voltar aos seus aposentos. Que tipo de missão? A cidade protegida por Arzachel, deixe-me visitá-la, fica um pouco próximo à torre, eu só vou mesmo até lá, disse e esperei. A princesa parecia pensar sobre o assunto. Arzachel não teria fugido para a cidade e atraído o terceiro para eles, isso seria demais até para um titã como ele, então o mais provável é que por lá estivesse tudo bem e eu só iria atrás de informações. Eu não quero que saia, Baturiel disse à princesa com calma. Prefiro que fique e me ajude a organizar isso. Eu nunca gostei muito de Arzachel, mesmo assim quero fazer alguma coisa, eu sinto que devo fazer e aqui não serei muito útil agora, disse corajosamente. Se vai só até a cidade atrás de informações, então não tem problema, prometa-me que voltará em segurança e que não arriscará sua vida em vão, disse a princesa. Sim, eu prometo, disse firme. Leve alguém com você e não demore. Quero você de volta antes da noite cair, disse ela com um leve sorriso fechado e saiu. Chamei Ricardo para se juntar à minha busca, que ficou um tanto quanto irritado com o convite, embora ele fosse de extrema confiança e um bravo titã, não era muito fã de abandonar os muros do castelo, pois era um dos vigilantes. Eu e ele tivemos a mesma instrutora no nosso treinamento, Lilith. Não sei por que raios temos que fazer isso, a cidade não deve ter qualquer ligação com os ataques à torre, o Deus das Trevas nunca se preocupa em atacar cidades, disse ele. Nós já caminhávamos pela trilha da mata. Eu estou com um palpite, não vamos demorar, só preciso tirar uma dúvida. Que dúvida? Deve existir uma razão para o Deus das Trevas ter atacado Arzachel em vez de nos atacar. A cidade pode não ter sido alvo, mas com certeza eles devem ter visto alguma movimentação suspeita. Isso é tudo. Não, também quero ter certeza que a cidade está intacta, disse. É claro que está, a menos que eles tenham fugido e se escondido lá com o terceiro atrás, o que acho impossível. Um titã com honra como Arzachel não faria uma covardia dessas, disse ele, e eu evitei tocar na parte da honra. Arzachel era um traidor. Apenas relaxe, aproveite essa caminhada e respire um ar fresco fora daquelas paredes. Nossa viagem será segura, disse. Ele apenas fez uma careta de quem não estava gostando. Continuamos, minha dúvida logo seria cessada. Um Deus não é todo e unicamente poderoso, o poder deles está diretamente ligado aos nossos desejos, enquanto adorados eles serão fortes, mas, se um dia as pessoas os esquecerem, eles enfraquecerão. Adoração para eles é como o ar que respiramos. Me lembro das palavras daquele ancião quando conversou com Dante e isso nunca saiu da minha cabeça. Se um dia o Deus das Trevas quisesse vingança contra os outros deuses, ele deveria dizimar cidades, acabando com elas os deuses adorados perderiam seus poderes. Ele parece atacar cidades aleatoriamente apenas quando eles estão envolvidos em algum plano dele, por isso eu não consigo compreendê-lo. Disse o ancião passando a mão na sua enorme barba e olhando de lado naquela ocasião. Com pouco mais que uma hora chegamos caminhando com tranquilidade entrando pelos portões abertos na cidade, de longe já havíamos visto que estava tudo em paz. Quando pisamos os pés dentro vimos várias manchas de sangue pelo chão de pedra. As pessoas se viraram para nós e pareciam assustadas. Nós éramos de outro esquadrão e não deveria haver motivos deles agirem assim, alguns até corriam de nós. Parece que você estava certo, disse Ricardo tocando o dedo no sangue verificando se era recente. E então? Não me parece que foi agora, deve ter sido de ontem, constatou ele. Saiam daqui.
gritou uma mulher e atirou um tomate em nós. Eu a encarei e tomei uma bananada no peito jogada por um rapaz que gritou junto nos mandando ir. O que estão fazendo? Gritou Ricardo. Até eu estava surpreso. Saiam. Vão embora. Não queremos vocês aqui. Gritavam, eles de repente pareceram acuados e saíram de perto de nós. Eu e Ricardo nos olhamos confusos e dois braços nos agarraram por trás, por cima do ombro, encostando as mãos no nosso peito, uma em mim e a outra nele. Senti um perfume já conhecido e fiquei trêmulo. Meninos, quantas saudades de vocês, disse a voz de Lilith, e na mesma hora arregalei os olhos e pulei para frente, me virando de costas, já conjurando o armamento completo. Ricardo do lado havia feito a mesma coisa. Abaixem essas armas, não há necessidade disso. Eu estou de ótimo humor hoje, disse Lilith com um largo sorriso aberto. Ela usava um manto azul com faixas pretas na cintura, os pés estavam descalços e no cabelo arrumado uma tiara preta. Essas eram roupas de uma sacerdotisa.